Saudações a vocês que acompanham este canal. Mais um vídeo dedicado ao tema do Amor Fati, já abordado em ocasião anterior. Quer dizer então, Donato, que você falou por 20 minutos do tema do Amor Fati e ainda quer mais? Ainda quer se estender por mais minutos em mais um vídeo? Pois é, ali eu falava do Amor Fati como um desafio pessoal e, portanto, tratava o tema de um ponto de vista muito subjetivo. Eu me reconhecia e ainda me reconheço como alguém aquém dos desafios que a chamada disciplina do desejo coloca para, enfim, aqueles que querem ter esta confiabilidade no todo, querem ter uma disposição amorosa e, enfim, grata relativamente a tudo quanto existe, relativamente à vida tal como ela se apresenta a esse indivíduo em questão no momento presente. Então eu me colocava ali como alguém aquém deste desafio, ainda me vejo assim, faz poucos dias, portanto não houve mudança no panorama, mas eu gostaria de dizer mais algumas palavras, agora de um ponto de vista mais objetivo, portanto, tentando atingir as pessoas que, enfim, talvez pensem de maneira muito diferente aquela que é a minha própria, né? Os estoicos foram acusados ao longo da história de passividade muitas vezes, de ter um tipo de filosofia que levava a um quietismo ou levava a uma aceitação das circunstâncias políticas muitas vezes injustas, iníquas e, enfim, não as melhores. E, embora alguns estoicos se tenham furtado de participar da política, e foi particularmente o caso dos primeiros, né, daqueles que fundaram a escola, embora supusessem que a participação política fosse possível, quando a história avança, nós vemos estoicos, particularmente em Roma, bastante ativos politicamente e constituindo uma verdadeira oposição ao poder discricionário, tirânico dos Césares. Era uma parcela das classes altas, sobretudo, mas não apenas, que se apegavam ao modo de vida estoico para fazer frente às arbitrariedades, aos caprichos de tiranos dos Césares, sobretudo os Césares das primeiras décadas de império. E houve figuras que se colocaram contra os imperadores e pagaram por isso, pagaram um preço alto, sendo mortos, perdendo as suas propriedades, sendo exilados, às vezes mais de uma vez, pela vida, e por aí vai. Então, de modo nenhum, vendo as coisas como um todo, pode-se considerar o movimento estoico, de um modo geral, como algo que conduza à passividade, a um tipo de, enfim, apatia política, apatia entendida no seu sentido corrente e bastante pejorativo, porque eles participaram da vida política e, enfim, pagaram preços altos por essa participação em momentos de tirania, sobretudo ali no início do Império Romano. E, de um certo modo, todos esses opositores dos Césares lançaram as sementes da ascensão de Marco Aurélio no século II, porque existe uma linha que pode ser traçada, uma linha reta que pode ser traçada, desde Musônio Rufo e Epicteto até Marco Aurélio. E Musônio Rufo e Epicteto tiveram problemas com o poder real, o poder, sobretudo, de Domiciano, né? Então, de modo nenhum, isso pode ser uma acusação válida relativamente aos estoicos, e isso depõe a favor deles, digamos assim. Agora, pensando propriamente naquilo que o Amor Fati
pode efetivamente nos dizer hoje, estando nós vivendo em circunstâncias bastante diversas daquelas que eram as próprias do Império Romano, né? O que o Amor Fati nos diz hoje. O Amor Fati é o termo que encapsula a disposição geral de alguém que entendeu a disciplina do desejo e da aversão, de alguém que entendeu como a realidade é constituída e de que modo podemos ter desejos e aversões em conformidade com a natureza e não desejos e aversões contrários à natureza e, portanto, desejos e aversões que vão trazer infelicidade para o indivíduo. O sábio estoico, como se sabe, é um ideal praticamente inatingível, era tão raro, diziam os antigos estoicos, como a fênix egípcia, aparecendo a cada 5 séculos apenas. Nenhum de nós, somente por ter lido os estoicos e aprendido alguma coisa, vai se considerar um sábio, eu acho, né? E de modo que nós estamos numa situação de inferioridade bastante grande relativamente àqueles que, enfim, aprenderam com o estoicismo no passado, porque não temos os mestres, não temos pessoas que possam ser observadas, né? Não temos a vivência da coisa e tudo acaba sendo, de uma certa maneira, um desafio para que se tire algo dos livros e se encampe isso e se encarne isso na própria vida. É um grande desafio, a meu ver, que qualquer um pode tentar, mas que tem as suas imensas dificuldades. Então, eu falei naquele vídeo da necessidade de se confiar no conjunto de leis universais, de se confiar no destino, de se confiar no concurso de circunstâncias, em Deus, enfim, na substância do todo, porque esta confiabilidade é o que funda, por exemplo, a dicotomia do controle. Se você não confia na natureza, se você não confia na constituição própria do ser humano racional como suficiente para uma vida realizada, para uma vida plena, não é possível nenhum tipo de estratégia ética ou ético-psicológica capaz de produzir um resultado mais ou menos satisfatório. Então é necessário confiar na natureza e confiar no estatuto próprio do ser humano enquanto ser natural como gerador de um tipo de aprendizado que, por exemplo, dá na dicotomia do controle. O que é que diz a dicotomia do controle de Epicteto lá no seu primeiro capítulo do manual? Que existem coisas que estão sob nosso controle, em nossa dependência, em nosso poder, e coisas que fogem ao nosso controle, não estão em nossa dependência, não estão sob nosso poder. E as coisas que efetivamente controlamos, por natureza, são os movimentos interiores da nossa alma. Por exemplo, o juízo que formamos acerca de tudo o que nos acontece no exterior, aquilo que se chama hypolepsis em grego. Por exemplo, cada um dos impulsos para a ação que nos atiçam, nos assulam interiormente, aquilo que em grego se chama hormé. E por fim, o par orexis e ênclesis, que costuma ser traduzido como desejo e aversão ou repulsa, e que tem a ver com a orientação do indivíduo na realidade, sobretudo relativamente às duas partes do tempo que não são o presente, ao passado e ao futuro, porque o passado pode ser uma grande fonte de medos e o futuro uma grande fonte de apreensões, de modo que compreender que nossos desejos e nossas aversões estão inteiramente em nosso poder, quer dizer que nós devemos calibrá-los, nós devemos regulá-los para apenas desejar aquilo que a natureza efetivamente pode dar e ter aversão somente àquilo que a natureza efetivamente
produz. Portanto, por exemplo, no campo da aversão, não ter aversão a coisas que nos podem suceder e que, segundo uma visão corrente do senso comum, pareçam terríveis. A pobreza, a doença, a perda de entes próximos, a sua própria morte, enfim, o fato de ser caluniado, etc, etc. Por quê? Porque são coisas que podem acontecer e que não dizem nada acerca do valor de um indivíduo. São fatos exteriores a esse indivíduo. Não dizem nada relativamente à sua constituição interna. Isto são coisas que estão sob nosso poder, em nossa dependência. E as coisas que não estão em nossa dependência são todas as outras, incluindo o próprio corpo. Como assim? Nós mexemos o corpo, nós temos autonomia, nós conseguimos nos mover, andar, ao direito de ir e vir, por aí vai. Bom, lembremos-nos de que Epicteto, que está aqui atrás, era um escravo e, portanto, alguém que tinha visto como podia ser alijado da posse do seu próprio corpo. Embora nós não tenhamos escravidão hoje, não há uma autonomia total e perfeita do corpo relativamente à alma, porque o corpo pode ser imobilizado por outrem, o corpo pode ser atingido por certas situações incapacitantes, doenças, por exemplo. Então é neste sentido que o corpo não está totalmente sob controle do indivíduo. Outras coisas que não estão sob controle do indivíduo, ou que têm um controle precário, nossas posses, nosso nome, nossa situação familiar, nossa posição social e por aí vai. Então, se nós tivermos essas coisas num ponto favorável, é bom. Mas se tudo isso se transformar no seu contrário, se nós perdermos essas coisas todas, também tudo bem, também é possível uma vida boa, é o que diziam os estoicos. Evidentemente que só por esta brevíssima exposição da dicotomia do controle, fica claro que o estoicismo exige uma coragem imensa, uma coragem de admitir para si que aquilo sobre o qual existe controle é um grupo de coisas bastante pequena e todas as outras coisas nos fogem ao controle, ainda que exista uma zona cinzenta de controle precário ou controle, enfim, apenas parcial, mas para Epicteto isto não é controle verdadeiro, isto é algo que pode ser, enfim, administrado pelo indivíduo de alguma maneira, mas que fundamentalmente não é dele, não é encargo próprio desse indivíduo. Muito bem. A dicotomia do controle, que eu expus muito brevemente ao longo dos últimos minutos, é algo que só pode ser fundado em uma confiabilidade das leis naturais. Apenas se você confiar numa natureza que produz os melhores resultados, a dicotomia do controle faz sentido. E pensando-se no par orexis enclisis, isto é, no par desejo e aversão, que é a doutrina ou a disciplina, melhor dizendo, própria do amor fati, né? Porque é a parte da filosofia que ensina a navegar pela realidade, eu penso em uma relação que se possa ter com o presente e o passado que é expressa também aqui. Vemos um heroísmo que não é muito comum e certamente não é algo que me toca, do nec spe nec metu, isto é, nem esperança nem medo. Então, o sábio estoico, esse ideal para o qual os estoicos tendiam e com o qual podemos aprender alguma coisa, vivia sem esperança, mas também sem medo. E eu gostaria de ler para vocês, na tradução do professor Segurado e Campos, a porção final da carta de número 5 de Sêneca a Lucílio, né? Uma das cartas a Lucílio, iniciais, em que Sêneca está citando Hecatão, um filósofo estoico, se a memória não me falha. É esta a edição, Cartas a Lucílio, né? Hoje em dia não muito facilmente encontrável, mas tempos atrás pagável e encontrável. Mas eu quero ler aqui a seção 7 desta carta e exprimir aí mais uma possibilidade
inscrita no Amor Fati. Mas quero partilhar contigo o pequeno lucro que tirei do dia de hoje. Era a praxe de Sêneca, nas primeiras cartas, pegar uma sentença, uma máxima de outro autor e inseri-la no fim da sua carta, da sua missiva para Lucília. Li no nosso hecatão que por termo, por fim aos desejos é proveitoso como remédio aos nossos temores. O desejo é sempre voltado para o futuro. Portanto, o desejo tem a ver com uma expectativa de coisas que futuramente possam nos acontecer. Diz ele, deixarás de ter medo quando deixares de ter esperança. É um nexpe nec meto, né? Perguntarás tu como é possível conciliar duas coisas tão diversas. Mas é assim mesmo, amigo Lucílio. Embora pareçam dissociadas, elas estão interligadas. Assim como uma mesma cadeia acorrenta o guarda e o prisioneiro, assim aquelas, embora parecendo dissemelhantes, caminham lado a lado. A esperança segue-se sempre o medo. Nem é de admirar que assim seja. Ambos caracterizam um espírito hesitante, que é o de todos nós, sejamos bastante claros, né? Preocupado na expectativa do futuro. A causa principal de ambos é que não nos ligamos ao momento presente, antes dirigimos o nosso pensamento para um momento distante. E assim é que a capacidade de prever o melhor bem da condição humana se vem a transformar no mal. Interessante isto, né? Porque justamente a capacidade de prever nos deu uma vantagem evolutiva imensa. A capacidade de planejamento é algo que, enfim, deu à nossa espécie tudo aquilo que ela tem, deu à civilização, fundamentalmente a todos nós, aos nossos antepassados, né? As feras fogem aos perigos que vêm, mas assim que fugiram recobram a segurança. Nós tanto nos torturamos com o futuro como com o passado. Muitos dos nossos bens acabam por ser nocivos, como a capacidade de prever. A memória reatualiza a tortura do medo, a previsão antecipa. Apenas com o presente ninguém pode ser infeliz. E em latim, né, isto é dito da seguinte maneira, nemo tantum presentibus miser est. Quer dizer, ninguém que fique apenas com o que é presente é miserável, é infeliz, porque o presente é uma coisa muito pequena para ser vivida, fundamentalmente. Só se torna insuportável a vida quando nós passamos a abarcar um imenso mar de coisas já revolvidas e que não estão sob nosso alcance, e um imenso oceano escuro e absolutamente misterioso de coisas que nós não sabemos o que vão ser, dois grandes abismos ou dois grandes oceanos muito profundos que são o passado e o futuro. Quando o indivíduo se circunscreve ao presente, algo que é difícil de fazer, mas quando o indivíduo se circunscreve ao presente e diz, bem, é isto que eu tenho para viver, eu vou viver isto da melhor maneira possível, ele consegue lidar muito bem com a sua situação e consegue retirar uma fruição bastante grande daquela circunstância e se sente muito bem. É a eudaimonia. O que não quer dizer que nós não devamos fazer planos, etc, etc, mas sabendo que esses planos não devem nos turvar a visão mais exata do momento presente, que é tudo o que nós temos, tudo o que é certo que nós temos. Eis o que eu tinha a lhes dizer. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau!